Bom, nosso objetivo hoje é explicar a nossa metodologia, como é que a gente trabalha, como é que funciona a nossa forma de fazer a aprendizagem, de estimular a aprendizagem dos alunos no que diz respeito à alfabetização e depois ao letramento. É importante que vocês saibam como isso se processa, porque hoje em dia é um pouco diferente do que provavelmente vocês eh, vivenciaram ou estiveram acostumados. Na maioria das vezes as pessoas não tiveram esse tipo de experiência, então é importante saber, porque podem estranhar algumas coisas, algumas atividades ou alguns procedimentos. E é importante vocês estarem por dentro, saberem como a coisa funciona, até porque, mesmo querendo ajudar, estimular, é preciso saber como fazer. Outro objetivo hoje é eliminar as angústias, porque a gente sabe que nesse período, nessa fase, existe a angústia de muitos pais com relação ao tempo de cada um, né? Um coleguinha já está lendo, o outro não, isso gera uma certa preocupação, e muitas vezes essa preocupação chega na criança e ela se sente cobrada e sente que não está atendendo a expectativa, e isso pode gerar até algum tipo de bloqueio, e é o que a gente deseja aqui evitar, né? E por isso é importante a gente esclarecer alguns pontos principais, entre eles é que, sim, o tempo de cada um é o tempo de cada um e ninguém fica sem ler. Vamos lembrar um pouquinho das fases, por exemplo, da criança, em que uma criança andou com 10 meses, 11 meses, a outra com 1 ano e 2 meses, e uma teve dente com 4 meses, a outra foi só ter aos 8 meses ou 9, enfim. São momentos de cada organismo, de cada temperamento, de cada vivência, que, no final das contas, não faz nenhuma diferença. Hoje a gente não lembra quem andou primeiro, quem andou depois, e isso não interfere também numa vida de sucesso mais à frente. Isso não tem uma interferência direta. E, às vezes, a gente valoriza muito aquele momento, achando que é uma coisa muito importante, andar primeiro, andar depois, enfim. A mesma coisa acontece aqui com a alfabetização, ler primeiro, ler depois. Na realidade, isso não vai afetar o tipo de leitor, de produtor de texto ou de eficácia no uso da linguagem, porque ele é o primeiro ou lê o depois. Mas nós vamos ver alguns aspectos que interferem, sim, nesse tempo de cada um, se a gente quiser fazer uma estimulação positiva, né? Sem cobrança, sem angústia. E, por fim, mostrar isso, como a gente pode contribuir com esse processo, que eu sei que muitas vezes os pais ficam angustiados, querendo ajudar, mas sempre lembrando que não precisa preocupação. Estimular, ajudar, é tudo bem válido, bem-vindo, mas sem angústias, sem receios, medos, porque aí a gente acaba, querendo ou não, passando isso para a criança. A criança é muito sensível e percebe quando ela não está atendendo a expectativa, e ela pode até rejeitar, bloquear, enfim, o processo. Normalmente isso não acontece, porque a gente esclarece e procura esclarecer. Uma coisa que eu gosto de falar sempre, logo de início, se houver algum tipo de problema, algum tipo de atraso, alguma coisa que não está adequada ao processo, à idade da criança, ao que é esperado, vocês podem ficar muito tranquilos que nós seremos os primeiros a convidá-los para uma conversa e estabelecer metas, estabelecer intervenções para ajudar a criança. Nós somos sempre muito atentos a isso. Então, se a gente não está convocando vocês para nenhum tipo de ação em relação à criança, é porque está tudo dentro do esperado. Não vai fazer diferença se um já está lendo agora, o outro vai ler daqui 2, 3 meses, até porque cada criança tem uma idade, né? Mesmo na mesma turma, às vezes você tem uma criança que tem 1 ano de diferença da outra, ou quase 1 ano. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Vou adiantar aqui. Então, como eu estava falando, a gente precisa primeiro entender o contexto, por que as coisas mudaram. Um pouco é até óbvio, né? As profissões, o mundo de uma forma geral, as necessidades de a formação de um profissional, de uma pessoa para a vida, para o trabalho, mudaram radicalmente em pouco tempo, né?
o que se exigia, por exemplo, de um profissional há 50 anos, nem isso, há 30 anos, é muito diferente do que se exige hoje. Então, é óbvio que a escola, como preparação para a vida profissional, para a vida cidadã, precisa se adequar aos tempos, né, em que vivemos. Não pode ficar parada no tempo e continuar lá na máquina de escrever, que não vai preparar muito bem. Então, a gente tem que estar antenado no mundo que vivemos para o que a ciência nos traz de novo em relação aos as interferências em aprendizagens, propostas de aprendizagem, os métodos pedagógicos, tudo isso a gente tem que estar antenado para estar dando conta desse novo panorama em que nos inserimos, né? Então, hoje a gente tem que levar em consideração que nós estamos vivendo uma sociedade da informação. E segundo o Fórum Econômico Mundial, de 2015, portanto já defasado, mas serve para a gente ter uma base de ideia, 65% das crianças, ou seja, a maioria delas, que começam a estudar hoje, estão aí na educação, no Fundamental 1, na educação infantil, elas trabalharão em empregos que ainda não existem quando elas saírem do ensino superior. Ora, então nós temos que repensar o que nós vamos dar como estimular a aprendizagem desse aluno para que ele chegue preparado nesse panorama. Informação não pode ser, até porque informação somente a gente tem fácil acesso num tablet, num celular, e o volume de informação hoje em dia é impossível se passar hoje a informação necessária que será usada daqui a 15, 20 anos por um profissional. Vai mudar muita coisa, a evolução da informação e do conhecimento é muito rápida, então não seria possível. Ora, então, o que nós, enquanto escola, podemos fazer pelo nosso aluno como preparação para o mundo em que ele vai atuar, né? O desafio é grande, é preparar o aluno para interagir no mundo global, altamente competitivo, que valoriza as competências múltiplas, e, ao mesmo tempo, ser uma pessoa sensível às necessidades dos outros e do meio, ou seja, é uma formação bastante ampla, complexa, que a gente tem que fazer com muita competência para que esses futuros profissionais ou pessoas do mundo do futuro estejam preparadas para esse grande desafio, né? Então, o nosso desafio é esse, é grande também nessa medida. Para a gente entender um pouquinho como as coisas funcionam hoje, a gente precisa entender um pouquinho de como funcionava, porque a maioria de vocês, a maioria de nós, teve uma vivência, uma experiência enquanto escola no método tradicional, que, infelizmente, ainda hoje, é a maioria, ou passa pela maioria das escolas, porque também, infelizmente, é um campo, a educação, que anda muito devagar, demora a se adequar, demora a se adaptar aos novos tempos, né? Recentemente, nós tivemos até um empurrão grande aí por conta da pandemia, e os professores tiveram que correr atrás do prejuízo, que foi muito bom, mas, ainda assim, muitos profissionais e muitas instituições se apoiam num método que foi criado e que tem suas bases e suas concepções lá no século XVI, XV, começou com as escolas das igrejas, dos jesuítas, enfim. Mas a escola tradicional, ela não mesmo vindo há muito tempo, né, ela não se modernizou muito, porque as crenças e as concepções nas quais elas se baseiam ainda estão sendo vivenciadas mesmo num mundo em que mudou completamente. Isso é triste, porém, acontece. Como é que funciona, então, a forma, o método tradicional de ensino? Ele parte de alguns princípios, porque toda ação nossa, ela vem de algumas crenças que a gente traz, conscientes ou não. Então, no tradicional, acredita-se que o conhecimento é uma descrição de mundo. Então, você tem lá definições que são passadas para os alunos e eles têm que depois reproduzir isso de forma bastante fiel, memorizado, né, ipsilíteres, enfim,
tem que dar conta dessas informações, como se o conhecimento que é passado ele fosse sobreviver por todo o tempo em que o aluno vai ter a sua vida acadêmica e depois a sua formação profissional. Isso a gente sabe que não é verdade, que a memória tem um prazo curto de validade, né? Ela dura até a próxima avaliação e depois muita coisa é esquecida. E o que fica é aquilo que é vivenciado de uma outra forma, porque o ser humano é muito versátil e acaba superando alguns limites da própria escola e tendo uma formação um pouco melhor quando ele é dedicado à leitura, a oficinas, enfim. Então, essa descrição de mundo é uma das crenças, a outra crença de que o ser humano é como uma folha em branco, ele vem como um HD zerado, ele não tem nada, ele vai ser preenchido com informações, com conhecimento que é dado de fora para dentro pelos sentidos. Então, ele tem que usar esses sentidos como janelas para o conhecimento, e nesse panorama, o aluno ouve e vê, mas ele não fala, porque ele não tem nada a acrescentar ao processo, uma vez que ele é uma folha em branco, e ele não tem como contribuir no processo de aprendizagem, ele apenas absorve. Inclusive, essas palavras são comuns no sistema tradicional, absorver, fixar, né? Nós vamos ver como isso acontece. Então, num HD zerado, você coloca a informação e salva, e a forma de salvar no cérebro, que você acreditava válida, é a repetição, é a memorização. Por isso, se vale aí de muitas repetições e tem que estudar muito além da escola para fixar aquilo no cérebro, né? O professor tem todo o conhecimento, hoje a gente sabe que isso é impossível, com o volume de informação que se produz hoje no mundo, o professor não tem todo o conhecimento necessário para formar um adulto, um profissional do futuro. Ora, então, se inclusive o conhecimento é superado, né, muitas vezes, é uma coisa que a gente se questiona, ora, que conhecimento é esse que o aluno vai ter agora que vai ainda servir daqui a tanto tempo? E quanto conhecimento que nós fomos obrigados a memorizar e que nunca usamos, e que hoje não usamos, e que são ultrapassados, e que pelo menos são pouco válidos, né? Quem não teve que estudar lá equações ou pi, etc., que nunca usou, talvez os profissionais da área, mas então deixe-se para trabalhar isso quando isso fizer sentido enquanto profissão, enquanto uso adequado disso na prática. Nós vamos ver por quê. Já falamos, é preciso repetir muitas vezes para fixar, né, para salvar naquele HD zeradinho, naquela folha, a gente precisa escrever muitas vezes para que fique marcado, gravado. É preciso encher cadernos com cópias para que isso, né, mais uma vez, na tentativa de fixar uma coisa, o que se torna extremamente tedioso, ainda mais no mundo de hoje, em que convivemos lado a lado com tablets, videogames, internet, tudo voando na velocidade da luz, e alguém tenha que sentar e copiar, fazer uma cópia mecânica sem sentido, ou uma caligrafia, coisas do tipo, né? É completamente descontextualizado do mundo atual. Alguns paradigmas que a gente vai quebrar, que todo conhecimento deve ir do simples para o complexo, a gente vai ver que a ciência nos comprova que não é bem assim, nos comprova o contrário. E outro paradigma de que a gente precisava, e muitos de nós aprendeu a escrever e a ler pela letra manuscrita. Também, hoje em dia, os estudos apontam que isso não é uma estratégia adequada, não é a melhor estratégia, né? Claro que tudo é possível, mas não é o ideal. Então, vamos lá. O que a ciência nos diz a respeito desses paradigmas que foram trazidos aí por séculos e que ainda se repetem nos dias de hoje, né? Primeiro que nós vemos aí o que o aluno aprende em termos da sua eficácia quando ele tem uma aula expositiva, quando ele lê, quando a aula envolve um audiovisual, é muito pouco, muito baixo, né? 5, 10, 20%, uma demonstração 30%, uma discussão em grupo já aumenta para 50%. Observem que, a partir de uma discussão em grupo, ele já está ativo dentro do processo, ele participa ativamente do processo. Antes, ele é apenas um espectador passivo, né?
Quando ele aprende fazendo, isso já sobe para 75%. Opa, então, quando há um desafio e ele tem que pôr a mão na massa para interagir com o conhecimento, fazer, promover, criar, ele já sobe isso para 75% e ensinar outra pessoa, então, é a melhor forma de aprender, porque aí você realmente tem que eh, dominar todo o conteúdo para ser capaz de passear dentro dele e levar uma outra pessoa à compreensão disso. Então, é uma forma que é muito usada também, que é vamos dizer assim, o trabalho ser exposto, a pessoa ter que ensinar o que ela conseguiu na sua pesquisa e tal, não tanto pelo outro, mas até mesmo por aquele que apresenta, que é a melhor forma de aprender, né? É, Então, falando um pouco de um método diferente, que veio a partir do século XX, das pesquisas de Vygotsky e de Piaget, que se debruçaram sobre como acontece a aprendizagem no indivíduo, descobriram que o que parece talvez um pouco óbvio hoje, mas que não pode ser tão óbvio, uma vez que ainda tem pessoas que usam o método tradicional, mas o que eles método, que é um caminho para se chegar a esse objetivo e é embasado numa concepção, eles descobriram que o sujeito, na realidade, aprende interagindo com o objeto de conhecimento. Ora, a palavra interagir já envolve agir, é uma ação. Então, o sujeito já não pode ser mais passivo, um ouvinte passivo. Ele tem que participar, trabalhar, se envolver com o objeto do conhecimento para que haja uma aprendizagem real e significativa. E ainda, isso foi observado que sofre a influência do meio social em que ele vive. Claro, tem dois exemplos que eu gosto de dar aqui para esclarecer essa figura que talvez fique um pouco abstrata, o sujeito, objeto de conhecimento, meio social. Bom, primeiro que a interação com o objeto é fácil a gente observar na prática quando a gente, por exemplo, compra um novo celular, um tablet, um computador ou qualquer aparelho em casa. A gente aprende a mexer neste aparelho, interagindo com ele, fuçando, como diz, né, comumente, ou a gente primeiro precisa memorizar o seu manual de instruções? A resposta é clara e óbvia, acredito que todo mundo concorde. A gente aprende mexendo, a gente aprende usando, a gente aprende interagindo com esse objeto de conhecimento. Esse objeto pode ser um livro, um colega, um professor, uma vivência, ou mesmo um objeto, um aparelho, mas é interagindo que a gente aprende. E quando a gente aprende de fato, a gente não precisa memorizar, porque a gente vai lembrar, porque foi um aprendizado significativo, porque a gente aprendeu precisando daquela ferramenta, precisando usar aquela ferramenta. Então, ela faz muito sentido e a gente naturalmente vai lembrar como fazer aquilo. Por isso, uma das coisas que algumas pessoas às vezes estranham nessa metodologia é que os alunos não têm que se debruçar tanto e estudar e decorar e ficar preocupado à noite estudando porque vai ter prova para memorizar uma série de conceitos. Porque se ele trabalhou e construiu esse conceito, ele se apropriou dele, faz parte dele, não há necessidade de uma memorização asfixiante. É uma leve lembrada na situação e já retorna toda a conceituação. O outro exemplo que eu gosto de dar também é como é que a gente observa essa influência do meio na construção dos conceitos, das concepções dos aprendentes, vamos dizer assim. Quando a gente, por exemplo, fala num conceito do que é um arco e flecha, rapidamente a gente vai conseguir entender que um arco e flecha para uma criança urbana que ganha esse objeto como um brinquedo para fazer um jogo de tiro ao alvo, uma competiçãozinha, e isso tem uma conotação totalmente lúdica, é diferente de um arco e flecha. O conceito de arco e flecha para uma criança, por exemplo, que vive numa aldeia indígena, onde o objeto, então, é uma ferramenta importante de trabalho do pai, do sustento da família, cuidado com muita atenção e respeito, e que um dia ele vai ter tamanho suficiente para ganhar o próprio arco e flecha, enfim. É um outro conceito de arco e flecha diferente da criança
urbana. O que é que fez diferença aí na construção desse conceito? O entorno social, o contexto em que essa criança está inserida. Então, basicamente, isso que a ciência nos trouxe a respeito de como a criança aprende. E, a partir disso, a nossa forma de trabalhar tem que mudar. Não pode mais se basear no indivíduo que não interage, mas apenas assiste, né, passivamente. Então, o aluno passa a ser o protagonista. A gente olha essas imagens aí e vê que a construção do conhecimento dá lugar à memorização. E essa construção passa pela mão na massa, passa pela vivência, passa pela ação, a interação do aluno com o objeto de conhecimento. Então, nós vamos observar agora, por exemplo, uma aula que é bem diferente do sistema tradicional, onde a gente espera que todas as crianças estejam sentadas lado a lado, em fileiras, quietas, prestando atenção num professor que não para de falar, né? E que fala, gesticula, escreve no quadro, enfim. E que muitas vezes isso vai se tornando um pouco maçante, a criança vai se naturalmente, mesmo que olhando, vai se desligando, ninguém garante que ela está ali atuando ou prestando atenção, porque basta ela estar quieta já é suficiente, já satisfaz, dá a impressão de que ela está prestando atenção, às vezes não está. Não viaja, não dorme, enfim. Uma aula onde o aluno é o centro, é ele quem trabalha. Observe. As crianças foram desafiadas por uma atividade que a professora trouxe de construir palavras com as letras que estão disponíveis ali, em grupo, já trabalhando a cooperação, liderança e a capacidade de organização do trabalho. Eles estão ativos dentro do processo o tempo todo, buscando as letras, buscando a formação das palavras. Então, a gente vê aí como eles estão né, dentro do processo. Aqui uma outra proposta em que ele tem que explanar a sua... Aqui, ó. Muita água para limpar a casa, nadar. Então, após a descoberta, ele vai explicar o que conseguiu com a pesquisa, o que entendeu, e é uma forma de ensinar, o que ajuda a realmente garantir que ele tenha aprendido o que trabalhou em sala, né? É interessante notar que, como eu disse, vocês não veem o professor muito ativo dentro do processo. O trabalho do professor, nesse caso, como um mediador do processo, é um trabalho que acontece, muitas vezes, muito mais no planejamento, né? Quando ele promove, ele cria uma proposta de intervenção, de desafio para as crianças, ele interfere durante o processo, ajudando aqui ou ali, explicando, ele provoca situações com questionamentos, com perguntas, e faz com que o aluno busque as soluções daquele desafio, e é assim que ele estará ativo dentro do processo. E quem tem que trabalhar é o aluno, que vai analisar, comparar, argumentar, sintetizar, concluir, etc. Ou seja, ele vai estar desenvolvendo suas habilidades e construindo competências. É isso que se deseja para a formação de um aluno que vai lidar com desafios ainda desconhecidos lá no futuro, porque, uma vez desenvolvida a habilidade e competência, ela não se perde e ela vai servir em qualquer contexto, em qualquer situação, né? Todos nós, de alguma forma, desenvolvemos isso e, por isso, conseguimos nos adaptar às situações. Quanto mais a gente desenvolve as habilidades e competências do aluno, mais ele vai estar apto a se adaptar às situações novas que surgirem, buscando o conhecimento necessário para a solução de problemas, analisando o tipo de conhecimento que ele consegue nos caminhos, aí, nas redes,
e vendo até que ponto eles são válidos, quais são as fontes, enfim. Chegamos, então, ao processo de alfabetização e letramento. O que é alfabetização? A alfabetização é aprender a ler e escrever. Significa adquirir uma tecnologia de codificar e decodificar a língua escrita. Se a gente parar e pensar um pouquinho, as letras são códigos que a gente inventou em algumas culturas. Esses códigos são diferentes, como na China, no Japão, enfim, a própria Rússia tem letras diferentes. São códigos que foram criados para representar sons e, enfim, a partir disso, codificar palavras e textos e também decodificar, ou seja, conseguir ver esses sinais e identificar o que está escrito ali, qual é a mensagem. Mas essa tecnologia de codificar e decodificar, que é a alfabetização e é importante que se aproprie dela, ela é limitada. Nós vamos ver que o letramento é uma coisa muito mais ampla e profunda. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos um texto em que qualquer pessoa alfabetizada consegue decodificar, né? Vocês podem tentar aí. Die, Geschichte, beginnt, damit, das, em. Só para ter uma ideia, né? Gentleman, zu, sem. Consigo ler, consigo. Mas isso não garante que eu entenda a mensagem que está por trás desse código que eu consigo decifrar. Eu decifrei o código, mas eu não compreendi o texto. Isso é muito semelhante com o que acontece naquilo que a gente chama de analfabeto funcional. São aquelas pessoas que aprenderam a ler, ou melhor, aprenderam a decodificar, né? E elas leem um texto porque aprenderam com isso, e aí a professora, depois que a pessoa lê uma frase ou um parágrafo, parabéns, você conseguiu ler sem gaguejar, leu bonitinho, e a pessoa treina isso e fica craque nisso e ganha parabéns, mas se esqueceram de perguntar o que ela entendeu da mensagem, que é o principal. O principal em qualquer texto que a gente leia é apreender a mensagem, entender o que está dito ali, o que está se transmitindo, a ideia que está sendo transmitida. E se a gente não ensina isso desde cedo, por incrível que pareça, o aluno se contenta com aquilo que é expectativa sobre ele, que é ler, decodificar. Ele decodifica, tá? De parabéns, conseguiu ler, que bom, então tá bom. Ninguém se preocupa em garantir que ele entenda, que ele consiga interpretar, percebeu as entrelinhas, o que está dito ali, se aquela mensagem está de acordo, é válida ou não, fazer uma crítica sobre, uma análise, e ele se também contenta em apenas decodificar. Esse é um problema que nós temos hoje na nossa educação, no nosso país, que muitas pessoas chegam à universidade alfabetizadas, teoricamente, mas são ditos analfabetos funcionais porque eles não têm a competência de uso da linguagem adequadamente. Eles não usam a linguagem escrita como deveriam, nem entendem, interpretam e nem produzem como deveriam, porque simplesmente não foi desenvolvida essa capacidade, né? O que foi trabalhado foi a decodificação, e eles são capazes de fazer isso, mas isso não basta. Um outro paradigma que o ensino tradicional trouxe, e é compreensível porque ele começou a funcionar antes mesmo da imprensa ser desenvolvida, então, a letra manuscrita era a única possível e era largamente usada para comunicação, né? Em recados, cartas, etc. Mesmo muitos livros e muitos manuais eram manuscritos, né? Mas hoje já não se sustenta essa preferência pela letra manuscrita por alguns motivos, né? Durante a alfabetização, as crianças elas pensam, criam hipóteses sobre quantas letras são necessárias para escrever uma palavra, quais letras, né? E as letras de maiúsculas, de bastão, são as ideais para essas tarefas justamente porque elas são isoladas. Vamos mostrar a dificuldade já para vocês. Aqui, por exemplo,
Se vocês observarem aí, folha em manuscrito e sonho em manuscrito, é complicado para a criança identificar até onde vai o L ou o H, ou se são dois L's e um N, se o N é igual a uma perninha do H, então é H ou é N ou é L. É meio complexo se vocês observarem para a criança que não conhece ainda, as formas elas se confundem, elas são emendadas e não dá para saber até onde vai uma, até onde vai outra, enfim. Já na letra bastão, embaixo fica muito mais distinto, muito mais fácil de identificar. As letras são diferentes, são separadas, dá para facilmente identificar quantas são, quais são, né? Então, só por isso já simplifica muito o processo e facilita, o que não quer dizer que eles não vão aprender a letra manuscrita, vão sim, mas não como a fonte inicial de informação. Até porque, como tem aqui na nossa imagem, assim que eles começam a aprender a ler, eles ficam ávidos por ler o mundo. E o mundo é 90% letra bastão, tanto nos cartazes, nos outdoors, os letrejos das lojas, os nomes das lojas, todas as embalagens, a grande maioria vem com a letra de forma, né? Pouquíssimas usam a letra manuscrita. Então, seria um limitador quando o aluno começa a ler com a letra manuscrita e ele não compreende ainda a letra de forma, ele vai ficar louco para ler muita coisa que ele não consegue. Então, é bem-vinda essa modernização com relação a quem vem primeiro. E cada vez mais o nosso mundo está se tornando mais letra de forma, até pelo celular e tudo mais, do que a letra manuscrita, né? Mas ainda assim é uma forma de comunicação e eles vão aprender e aprendem sem grandes problemas. Uma vez identificado essa questão, vamos ao letramento, que é uma proposta muito mais abrangente e profunda do que única e exclusivamente a alfabetização. E é o que a gente não pode deixar de olhar e de dar a devida atenção, porque senão nós vamos criar analfabetos funcionais, aquelas pessoas que decodificam ali a escrita, né, um texto, mas que não compreendem a mensagem que está naquele texto e não são capazes de interagir, de inferir, enfim. Então, o letramento é o resultado da aquisição das práticas sociais da leitura e da escrita, ou seja, de tudo que é possível fazer a partir da leitura escrita, e que não se limita apenas ao texto, por exemplo, de livro. É preciso saber fazer lista, identificar lista, bula, gráficos, enfim, imagens, fazer interpretação de tudo isso. E eu gosto muito dessa definição, vamos dizer assim, que essa estudante aqui chinesa fez sobre letramento. O letramento não é um gancho em que se pendura cada sonho anunciado, não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão, é leitura à luz de vela, ou lá fora, à luz do sol. É uma receita de biscoito, uma lista de compras, recados colados na geladeira, um bilhete de amor, telegramas de parabéns e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos sem deixar sua cama, é rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de trânsito, caças ao tesouro, manuais, instruções, guias e orientações em bulas de remédio, para que você não fique perdido. Letramento é, sobretudo, um mapa do coração do homem, um mapa de quem você é e de tudo que você pode ser. Então, assim, é um texto poético, mas que define a amplitude e a profundidade com que a gente precisa trabalhar os nossos alunos, muito além da única e exclusiva decodificação de letras, né? Bom, para quebrar alguns paradigmas que a gente falou no início que ia fazer isso, quando a gente fala, por exemplo, a gente tem que ir do simples para o complexo, então a criança tem que necessariamente aprender a ler a partir de, primeira coisa, aprender sílabas, e não palavras inteiras, para depois juntar os pedacinhos. Esses paradigmas hoje estão caindo porque, apesar de que a criança vai lidar com
as letrinhas, os pedaços de letras, a construção das palavras e mesmo a desconstrução dessas palavras, o cérebro aprende a identificar as palavras por inteiro. E aí nós temos um bom exemplo disso. Qualquer pessoa consegue ler aí esse texto, né? O nosso cérebro é doido, já pesquisa da Universidade Inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma bagunça total que você ainda pode ver sem problema. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada, mas a palavra como um todo. Show de bola, né? É difícil a gente saber disso quando a gente aprendeu que tem que ler letra a letra, mas na verdade a gente não lê letra a letra, a gente bate o olho na palavra inteira. A prova está aí, né? Ainda um outro paradigma, que tem que ser tudo, né, numa linha bonitinha, mas a gente consegue ler, né? Sua mente tem uma imensa habilidade de colocar tudo no devido lugar. É possível, né? São coisas que a ciência vem trazendo para nós. Mais impressionante ainda é esse pequeno texto, que serve apenas para mostrar como a nossa cabeça considera fazer coisas impressionantes. Repare nisso, no começo estava meio complicado, mas nesta linha sua mente vai decifrando o código quase automaticamente, sem precisar pensar muito, certo? Sem precisar pensar muito, certo? Pode ficar bem orgulhoso disso. Sua capacidade merece parabéns. Quer dizer, mas é uma capacidade que todos nós temos. É que a gente parte de princípios e de paradigmas que nem sempre são comprovados, né? É possível ler dessa maneira, com letras e números, imagine. Então, o conceito de dominar leitura e escrita envolve muitas habilidades e competências que vão muito além do decodificar, como a gente disse, né? Como já foi dito no texto da Sean, compreensão, interpretação de diversos tipos de texto, imagens, gráficos, busca de informações relevantes que estão explícitas ou implícitas, inferências, opiniões que vão além do texto, proposta de interferência e soluções possíveis, discussão de vocabulário, conceitos novos, etc. Enfim, vai muito além do que uma simples decodificação. Mas é bem verdade que dá muito mais trabalho. Por isso, não é possível fazer isso com um número muito grande de alunos, porque você não vai conseguir garantir que todos eles tenham desenvolvam essa capacidade a contento. É mais fácil, sem dúvida alguma, dar uma aula expositiva do que garantir que o aluno exercite esse tipo de aprendizagem, porque ele precisa de muita leitura, de muita produção, de muita revisão, nós já vamos ver isso aqui. Em função do tempo, eu vou pular aqui uma etapa aqui que a Emília Ferreira estudou as etapas das hipóteses de escrita da criança e vamos direto para uma fase ortográfica, que é uma fase em que a criança já sabe decodificar, né? Já sabe ler, já sabe escrever, e eu gosto de me ater a isso aqui, porque como muitos de nós vivenciou uma educação tradicional em que você tinha que escrever perfeitamente desde a primeira vez que você colocasse a ideia no papel, e isso era bastante castrador, né? Eu lembro de a gente na quinta série, que é o sexto ano hoje, aquelas redações que a professora falava, né? Como foi suas férias, tem no mínimo 10 linhas. Quer dizer, se não falasse que era no mínimo 10 linhas, a gente escrevia menos. Por quê? Porque quanto mais você escrevesse, mais você estava passivo de erros, e quanto mais erros, mais pontos você perdia. Então, quanto maior fosse a letra e mais a gente conseguisse enrolar, melhor para não perder tanto ponto. Enquanto ninguém hoje em dia consegue fazer um texto de primeira, ninguém entrega uma monografia, um livro, um ofício que seja sem fazer uma revisão. Então, o que precisa se ensinar é que um texto ele é um processo, ele passa por várias etapas. Um texto não fica pronto só no momento em que você coloca a ideia no papel. Ele vai ter que ser revisado, ele vai ter que ser lapidado, tirar as palavras que são repetidas, dar uma olhada na pontuação, na concordância, enfim, dar uma lapidada, uma melhorada, uma limpada. E esse processo tem que ser ensinado para as crianças, que um texto não se constrói assim, só num simples momento. A gente precisa de muito treino para conseguir escrever um bom texto de primeira, sem nenhuma revisão.
Até num Enem, a gente é orientado a fazer um rascunho para depois fazer a forma final, senão não vai sair adequadamente, não vai ser o ideal, né? Então, é preciso saber que a gente, a princípio, não sai cobrando essas regras da criança, porque é mais importante que ela aprenda a se comunicar e a produzir, a organizar suas ideias e a ser capaz de transmitir essas ideias, porque é isso que um bom produtor de texto vai fazer. Então, essa é a primeira etapa, antes da gente já sair com o canetão vermelho, a gente trabalha a oralidade da criança, na organização do pensamento para contar, por exemplo, uma história que depois ela vai conseguir contar aqui de uma forma bastante eficiente, porque mesmo com alguns erros de português a gente consegue ler a história e entender a mensagem, como vocês podem tentar aí, ó, né? Dentro dela morava uma formiga muito trabalhadeira e também tem uma cigarra muito cantadeira que cantou o verão inteiro e quando o inverno chegou, e o trabalho parou e a cigarra, a cantoria congelou. E por aí vai. Enfim, a ideia está clara, a criança consegue transmitir essa ideia, mas veja que interessante, a professora não precisou dizer que ela tem que escrever 10 linhas, ela não só escreveu o que estava disponível, como precisou de um adendo aqui, de um aumento aqui no seu texto, para ela transmitir toda a ideia que ela queria contar, né? Isso, assim a gente vai criando uma pessoa que tem prazer em construir um texto, em transmitir a ideia, e depois a gente vai ensinando como isso pode ser melhorado, revisado, até que o texto fique realmente pronto, mas isso são etapas que vão do 1º ao 9º ano. Vejam, tem 9 anos para trabalhar isso, para que um texto saia razoavelmente bem, e ainda tem mais 3 de ensino médio para ficar perfeito, vamos dizer assim. E muitas vezes a gente vê pais de 1º ano, de 2º ano, cobrando que o aluno está escrevendo alguma coisa errada. Meu Deus, é uma maldade a gente exigir isso quando a nossa língua é extremamente difícil e só o X tem 5 sons diferentes. E não há nenhuma lógica para ensinar para a criança quando é que você usa o X com som de Z, ou o X com som de X, ou o X com som de S, enfim, não há uma lógica. É uma coisa que, com o tempo, você vai naturalmente memorizando, mas exigir que a criança escreva logo de início perfeitamente vai fazer com que ela não tenha prazer de escrever, porque a crítica tira o estímulo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, muita calma, vai ter muito tempo para a gente melhorar esse texto. Aí, já no fim de 1º ano, a criança é capaz de transmitir a ideia em letra manuscrita. Ó. Então, veja, até rápido o processo, né? Na mesma série, a criança é capaz de dominar as 2 letras, 2 tipos de letra, e se comunicar muito bem, transmitir a ideia com tranquilidade dessa forma. Tá? Se vocês derem uma lidinha, vocês vão entender e ver que a ideia está sendo transmitida. Isso é muito interessante e muito desejável, né? Bom, então, o letramento é um processo que, óbvio, como eu falei, muito mais tempo, mas é de uma qualidade superior, obviamente, precisa se trabalhar com diversidade textual, oralidade, imagem, e a ortografia entra nisso, mas como dentro de um processo, não como uma cobrança passiva de retirar alguma coisa do aluno, né? E para que a gente possa ajudar esse processo, que, volto a dizer, não se limita ao 1º ano e à alfabetização, é um processo longo, é um processo que em que a gente vai desenvolver a criança aí ao longo de 9 anos. O que a gente pode fazer para ajudar? Porque eu sei que os pais têm essa angústia, né? Como ajudar a criança a desenvolver? Ler junto, história, notícia, placa, o que aparecer, embalagem, tudo isso num tom de brincadeira, num tom de tranquilidade, sem cobrança, sem demonstrar que se a criança errou, isso é problema, porque não é problema, a gente aprende tentando, errando. Passear em livraria, gostar de livro, mostrar livro, comprar livro, criar momentos mágicos de leitura, dar o exemplo é muito importante, ou seja, as pessoas que gostam de ler, que a criança percebe que a pessoa
tem prazer, se dedica a uma leitura e que isso é interessante, e a pessoa conversa e diz, olha, o que eu aprendi com essa leitura, olha o que nós aprendemos hoje com esse livro, são coisas muito estimulantes, a criança adora uma novidade, um aprendizado de mundo, né? Ajudar a interpretar com perguntas, o que você entendeu, o que você acha que ela podia ter feito no lugar daquela personagem, enfim, ter e proporcionar o prazer de ler, basicamente, é o que a gente pode fazer, né? Nós usamos o movimento da aula operatória, que também não vou me estender, porque o tempo está correndo atrás da gente, a gente não pode passar muito do tempo combinado, mas são etapas quase que naturais de uma operação mental. Um exemplo muito rápido, por exemplo, se você vai fazer uma aula, falar sobre o ecossistema Pantanal, por exemplo, primeiro a sondagem, algumas atividades em que vão fazer um levantamento do que os alunos conhecem, quem já tem vivência de Pantanal, quem já foi, quem tem fazenda, enfim, quem não conhece, e a partir disso o professor vai trazer um problema para eles resolverem, que vai exigir com que eles tenham que buscar conhecimento, pesquisa. Por exemplo, nós queremos fazer aí um acampamento no Pantanal, né? Esse seria um desafio para os alunos. O que a gente precisa conhecer e saber antes de ir lá para a gente se programar e se planejar bem para isso? Então, a gente vai ter que saber temperatura, clima, que tipo de perigos que tem lá, que tipo de animais, tem mosquito, tem que levar repelente, filtro solar, roupa para frio ou não, leva manta para de noite ou não, tudo isso é passivo de na sistematização vai ser feito esse levantamento de dados e depois uma organização desses dados para que a gente possa fazer um planejamento adequado para esse camping, vamos dizer assim, para esse acampamento. E, por último, a generalização é quando a gente pega todo esse conhecimento que foi desenvolvido, sistematizado e pesquisado nessa aula e propõe uma coisa diferente. E agora, se não é mais um camping, mas a gente quer construir uma pousada, o que a gente precisa levar em consideração daquilo que a gente pesquisou para fazer isso? Então, o aluno vai buscar tudo aquilo que ele aprendeu e vivenciou para aplicar numa nova realidade. Isso garante que ele realmente se apropriou do conhecimento. Então, basicamente, é um modo de aula em que o aluno sempre é o centro, né? Ele está operatório o tempo todo e que garante uma aprendizagem real e significativa, utilizando essas operações mentais que são trabalhadas em todos os temas, né? Por fim, algumas coisas que interferem no processo de alfabetização e de letramento da criança. Criança que, muitas vezes, as pessoas falam, ou lê primeiro, ou lê depois, e cria uma angústia nisso que a gente tenta tirar, porque todos vão chegar lá, isso não é tão importante assim, mas só para se entender, quando a criança ela é desafiada, ela tenta resolver problemas, ela está com isso ampliando as sinapses e as conexões neurológicas mesmo. Então, por exemplo, a criança que tenta se pentear, que arruma sua mochila, ou que ela é desafiada a botar um calçado, mesmo que ela bote com o pé trocado, ou que ela derrube ou se suje com o que ela está passando no pão, ela está fazendo conexões neurológicas e amadurecendo o seu cérebro com isso. O que vai ser traduzido numa capacidade de aprendizagem maior. Ela vai ter uma capacidade mais rápida de entender o processo, por exemplo, da codificação e decodificação, que é a alfabetização. Isso tem interferência, né? Então, é lembrar que a negligência é tão perniciosa quanto a superproteção. Às vezes, a gente passa na frente da criança e não deixa ela se desenvolver, como vai sujar, não vai acertar colocar o sapato, não vai... Enfim, deixa ela tentar, deixa ela participar, deixa ela experimentar, porque isso ajuda ela a se desenvolver. Geralmente, as crianças que são famílias que têm mais de um filho, né, 2, 3, a criança acaba sendo desafiada e ela, com isso, muitas vezes, ela acelera o processo dela de aprendizagem. Um outro aspecto que entra aí não só na alfabetização, mas entra em todo o processo de
de aprendizagem em toda a vida escolar, permeia toda a vida escolar do aluno, é a questão da concentração. A concentração ela é igual à frustração e limite. Por quê? Porque é claro que eu parar para escrever ou desenhar alguma coisa, ou tentar conectar aquelas palavras que eu estava vendo lá na atividade, isso envolve um esforço. E o esforço é uma frustração. Então, as crianças que têm limite e, portanto, lidam com frustração de forma mais saudável, elas terão maior capacidade de concentração. Isso a gente observa muito claramente na escola. Crianças que são mais mimadas, que têm menos limites, que fazem mais o que querem, elas têm muito mais dificuldade de concentração e, consequentemente, mais dificuldade de aprendizagem. Tudo é possível superar, tudo com intervenções podem ser facilmente superadas, mas é preciso que a gente saiba que isso é um fato que vai ser levado a vida toda do aluno. Quanto mais ele consegue controlar a frustração, ou seja, eu não vou poder ir brincar agora, eu vou ter que fazer essa atividade aqui, mais fácil ele vai se concentrar. E, portanto, ele vai ter uma aprendizagem mais rápida, melhor. Tá? Vou pular isso aqui. E aí não confundir autonomia com tirania, porque a gente é desejável desenvolver autonomia, que passa pelas escolhas da criança, porém, a criança ela tem a opção que os adultos dão de escolher e não de mandar. Então, por exemplo, se os pais vamos dar um exemplo, talvez estapafúrdio, mas a gente foi lá numa lanchonete, num McDonald's da vida, e o pai dá a opção, olha, você pode escolher qual sanduíche você quer, qual acompanhamento, mas você vai tomar suco, porque eu não gosto que você tome refrigerante, você escolhe qual o sabor do suco, você tem essas opções. Então, você está desenvolvendo autonomia, ele vai fazer escolhas, ele vai ter que lidar com as consequências dessa escolha, goste dela ou não. É diferente da criança falar, mas eu não quero, eu quero sushi. Não, mas a gente veio nessa lanchonete, não tem sushi, você vai comer o que tem aqui. Ah, não, mas eu quero sushi. Ora, essa criança não está exercitando a sua autonomia e a capacidade de escolha, ela está sendo tirana, né? Ela quer porque quer algo que não está, não é conveniente, e quem tem que saber isso é o adulto. Então, a gente tem que esclarecer esses aspectos, porque isso vai influenciar diretamente na capacidade de frustração do indivíduo, no limite que ele tem e, consequentemente, na sua capacidade de aprendizagem. Tá? Isso é uma coisa que a gente observa muito claramente, gente. A gente tem um laboratório aqui de 34 anos, né? E de muitas crianças que já passaram por esse processo, isso é claramente perceptível. Bom, contar histórias é uma coisa que sempre ajuda, né? Desenvolve linguagem, amplia repertório cultural, vocabulário, permite que a criança lide com situações que ela não vivenciou, mas que são conflitos que podem vir a surgir, e isso ajuda ela a elaborar e lidar com isso de forma auxiliar. É claro que histórias escolhidas com esse objetivo, né? Os adultos têm que primeiro dar essa vamos dizer assim, uma selecionada no tipo de história que vai trabalhar com a criança. E, por fim, chegando ao fim, eu corri o mais que eu pude para não prender muito vocês, dizer para vocês, fiquem muito tranquilos que vai dar certo, nós estamos aqui garantindo isso, a gente tem experiência nisso, e que qualquer coisa que surja, nós vamos estar aqui para ajudar todo esse processo da nossa experiência e traçar metas e trabalharmos juntos para que o nosso objetivo, que é o sucesso do nosso aluno, sempre seja alcançado.